Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: conheça a AgroToken, novidade que permite comprar insumos, equipamentos, máquinas com a produção da propriedade transformada em moeda digital. O dinheiro eletrônico pode ser gasto sem necessidade de vender a produção no sistema tradicional. Roraima define para o ano que vem o vazio sanitário e a semeadura de soja. Lavouras do estado ficam no hemisfério norte e o calendário de plantio e colheita é invertido em relação ao restante do país. Ciclone no Rio Grande do Sul deixou milhões de reais de prejuízos para a pecuária e agricultura. Galpões de leite e de criação de suínos foram devastados. Depois de 3 anos, Santa Catarina volta a exportar boi vivo pelo porto de Imbituba. Primeiro embarque já está a caminho da Turquia. Famílias se mudam da cidade para o campo na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, para viver e produzir alimentos integradas ao meio ambiente. Depois de restaurarem a vegetação e a água das propriedades na arquitetura das moradias, os cuidados vão dos materiais de construção a equipamentos sanitários 100% ecológicos, que não contaminam os terrenos. Mato Grosso do Sul tem novas usinas de etanol prontas para entrar em operação e aumentar a oferta do combustível verde pelo estado. E veja também, frio e risco de geadas no sul do país esta semana. Tempo seco nas outras regiões. Os detalhes na previsão do tempo para o campo em todo o país. Eu tenho uma pergunta. Como é que você paga as suas contas? Dinheiro, cartão, Pix? Olha, eu posso garantir que essas formas de pagamentos já estão ficando para trás. Tem muito produtor rural utilizando moedas digitais para tudo. Comprar insumos, máquinas agrícolas e até tomar um café. Você sabia? É o que o repórter Bruno Faustino mostra pra gente. Máquinas modernas, tecnológicas e inovadoras. E o melhor, não usar dinheiro para pagar, e sim parte da sua produção? Isso mesmo, pagar a máquina com soja, milho, trigo, que tal? O agronegócio brasileiro vive a era da tokenização. Cara, é muito interessante porque foi a fusão de fato do agro com o token, né? A visão do que é o agronegócio, o quanto que é importante o grão do produtor como meio de pagamento e até mesmo para a obtenção de financiamento, juntando com o mundo dos tokens, que é um mundo de alta tecnologia, um mundo de a capacidade de transformar ativos em algo digital. É interessante porque essa é a tecnologia que está hoje no real digital, é a tecnologia que a gente está falando bastante da inovação da nossa economia. E a gente usa isso para poder garantir que o produtor tenha essa soja, esse milho como meio de pagamento para ele. O grão existe, o preço ele já é definido pelo mercado, ele já é regulado, ele só se tornou mais fácil que ele está digital. Então é um token, né, que é essa moeda digital que facilita na comercialização para o produtor. Explica melhor, como a gente transforma grãos em moeda digital? Você pode usar 2 tipos de grão, aquele que já está colhido ou aquele que está em produção. O que já está colhido já está entregue no silo, no armazém. Isso aí a gente vai estar junto com um comprador de grãos que vai ajudar a converter esses grãos em dinheiro no futuro, no momento que a transação for necessária. Ou a gente vai usar o grão que está em produção por meio de uma CPR e o produtor vai dar essa promessa de entrega futura que vai ser tokenizada junto com um contrato de compra e venda e uma cessão de crédito desse comprador. Uma vez que eu tenho esses 7 documentos prontos, o produtor simplesmente entra na plataforma da AgroToken, se cadastra e os tokens digitais são gerados na carteira digital dele. Então quem cria tokens não é a AgroToken, a gente é só a infraestrutura, quem cria tokens são os produtores rurais. E somente produtores rurais que estão em área legalizada, são produtores com cadastro em dia, esses produtores que podem fazer isso. Um token vale 1 tonelada. O valor do token é sempre o volume dele, tá? Para converter o token, aí a gente vai usar uma taxa de câmbio, igual eu faço entre moedas dólar para real. Essa taxa de câmbio vai seguir um preço índice da AgroToken. No caso, a gente vai usar um índice público. A gente está usando o índice de safras de mercado base sorriso. E essa é a beleza do AgroToken quando ele está funcionando. Eu tenho um único preço para o Brasil inteiro
uma operação com risco comum no Brasil inteiro. Isso traz características de fungibilidade para esse ativo. Ele passa a atuar de fato como uma moeda e aí ele consegue ser aceito por qualquer fornecedor de produtos ou serviços no ecossistema. Então, se uma empresa de televisão, um grande varejista quiser fazer anúncios nessa moeda, ele sabe o valor que ele pode usar. Essa é a grande vantagem. E para fazer isso vem a alta tecnologia da AgroToken por trás. Eu, de fato, consigo normalizar os preços e normalizar esse risco. E para normalizar esses preços é a hora que eu faço equivalências de valor. O produtor que me traz um produto que vale R$1 milhão no exterior, recebe o equivalente a R$1 milhão em moeda. E essa equivalência é sempre garantida no nosso sistema de risco, que sempre mantém a mensuração do lastro em tempo real contra a mensuração da carteira. E isso garante a segurança do sistema como um todo. Esse lastro é formado pelas garantias que a gente comentou. Esse trator foi o primeiro a ser comercializado com tokens digitais. A gente converteu um contrato futuro de grão em token e isso permitiu, o Banco CNH aceitou como forma de pagamento da nosso trator, sendo a primeira operação do Brasil em máquina. O que a gente vai conseguir agora, um novo modelo de operação. A gente vai pegar um contrato futuro com vencimento no ano que vem, vai antecipar esse contrato através da tokenização com fundos de investimento, com operadores, por exemplo, a Visa, com cartão de crédito. A gente quer o quê? Implantar um novo mecanismo de comercialização através da antecipação do contrato, tokenizando ele. As máquinas vêm evoluindo, a gente vem trazendo muita inovação nos maquinários, né? Seja na parte de tecnologia, de desenvolvimento, e justo também que haja uma inovação na parte de comercialização dessas máquinas. Então, acho que aqui junta a questão da evolução, não só por parte de produto, mas de todas as ferramentas que vão auxiliar na aquisição desse produto. Ao transformar grãos em token, o produtor consegue acompanhar toda a movimentação na palma da mão. A gente tem um aplicativo onde ele controla, vê todo o extrato da movimentação dele, tanto do que está vindo de crédito com tokens, quanto que ele está consumindo, assim como ele pode consultar dentro da plataforma digital, dentro da web normal, onde ele consegue ver todos os movimentos, inclusive fazer esses pagamentos. A tecnologia sempre foi a fortaleza do mundo digital. Essa tecnologia que está por trás, que é do blockchain, ninguém nunca questionou. O que a gente questiona é os usos que foram mal feitos com ela. A gente está trazendo uma coisa aqui que ela é muito segura porque ela tem uma base analógica muito forte. Então, como eu trouxe de exemplo, eu estou falando de uma CPR, eu estou falando de sessões de crédito, que são documentos já conhecidos pelo produtor rural que está lastreando essa operação digital. Essa operação digital, ela permite a fragmentação desse documento e ela cria a possibilidade de transação rápida e autenticada. Então, eu só estou colocando uma camada de tecnologia sem mudar necessariamente essa base de documentos. E isso traz muita vantagem. Acho que no primeiro momento, né, e na evolução do ser humano, era a questão do papel moeda, que depois passou para um cartão de crédito, um cartão de débito. Hoje o Pix já faz parte da vida de todos. Muito provavelmente, né, esse tipo de movimentação financeira, onde o produtor consegue transformar seu grão em uma moeda digital, e essa moeda digital ele poder utilizar para compra de insumos, né, de combustível, até mesmo de uma máquina agrícola, isso aí vai se tornar uma coisa normal e o tempo vai nos dizer que realmente é uma disrupção que vem para ficar. Eu acredito sim que veio para ficar, porque a gente já tem o barter muito forte nos insumos. O produtor já está acostumado e gosta de fazer nos insumos. E com a digitalização vai melhorar o processo, vai trazer uma série de benefícios de praticidade, velocidade, e entendo que de custos também para o produtor. Então acredito que sim, é uma tendência de crescer, vai ser mais uma solução. A gente tem várias opções, mas vai ser mais uma opção. E pelo histórico do produtor, ele gosta muito de fazer o barter. Colocando isso no aplicativo fica mais fácil ainda. Veja a seguir no Agricultura. A passagem do ciclone pelo Rio Grande do Sul deixou mais de 200 milhões de prejuízos para a agropecuária. Santa Catarina volta a embarcar boi vivo para a Turquia pelo porto de Imbituba. Nós voltamos já.
Confira agora as principais notícias do campo, os prejuízos para a pecuária e agricultura causados pelo ciclone no Rio Grande do Sul. A passagem do ciclone extratropical aqui pelo Rio Grande do Sul trouxe prejuízos principalmente para os produtores de leite, criadores de frango e de suínos. Em várias regiões do estado, os galpões de leite e criadouros foram completamente destruídos pelos fortes ventos. A força do ciclone ameaçou até veículos nas estradas. Em 8 dos 21 municípios da região Celeiro, que fica próxima à Argentina, mais de 500 produtores de leite tiveram seus galpões atingidos pelo vendaval. Segundo a Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, pelo menos 140 animais foram perdidos no meio dos escombros. Além disso, os produtores ficaram sem local para ordenhar os que sobraram. O Brasil deve produzir a maior safra histórica de grãos no ciclo entre o ano passado e este ano. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção deve chegar a 317 milhões de toneladas, um aumento de 16% em relação à safra de 2 anos atrás. De acordo com a Conab, a soja deve bater o recorde na produção e chegar a quase 155 milhões de toneladas. A expectativa do mercado é de que as exportações do grão aumentem cerca de 21%. Para o milho, a previsão é do cultivo de quase 128 milhões de toneladas e da exportação de 48 milhões. O cultivo de algodão, feijão e sorgo também cresceu. Já a produção de arroz, aveia, centeio e trigo caiu. Para a Conab, a produção de grãos aumentou principalmente por causa do melhor desempenho das lavouras de milho segunda safra, do crescimento da área semeada com trigo e das boas condições climáticas. A Universidade Estadual do Norte do Paraná está realizando um projeto na Mata São Francisco, em Cornélio Procópio. O objetivo é identificar doenças infecciosas. Por isso, na mata, foi realizada a captura de 43 javalis. A UEMP garante que todas as armadilhas utilizadas seguem as normas exigidas pelo IBAMA e que, após a captura, o projeto da universidade coleta materiais para que, através de exames, zoonoses possam ser identificadas. Entre elas, estão doenças que podem ser fatais a humanos quando contaminados. Com a análise, o controle da população dos animais da mata, o objetivo é propor estratégias que auxiliem no monitoramento e controle da disseminação de doenças. O javali tem uma alta taxa de reprodução e também consegue fazer o cruzamento com outras espécies, como, por exemplo, com o porco doméstico. Segundo os estudos, os javalis funcionam muitas vezes como uma reserva de doenças transmissíveis, o que traz risco à população das cidades. Os pesquisadores de Cornélio Procópio se preocupam ainda com a relação entre a espécie javali e o aumento dos morcegos na região, o que amplia ainda mais o risco da transmissão de doenças. Além da espécie causar a destruição na fauna e na flora, o que prejudica o plantio e a colheita da lavoura da região. Veja agora outras notícias do campo. Depois de mais de 3 anos, Santa Catarina volta a exportar boi vivo pelo porto de Imbituba. O porto de Imbituba realizou a operação de embarque de gado vivo para o navio, com a logística estruturada para atingir maior agilidade possível, visando o bem-estar animal. Foram exportados cerca de 3.595 bois com destino à Turquia. Imbituba é o único porto que opera com cargas vivas em Santa Catarina. Os embarques terneiros no complexo portuário é realizado desde 2016, mas a última exportação dessa carga havia ocorrido em novembro de 2019. A operação foi acompanhada por servidores da SCPAR Porto de Imbituba e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Os animais vão abastecer o mercado euroasiático e vêm prosperando dos 3 estados da região sul do Brasil. Especializado no transporte de animais, o navio tem uma viagem estimada de 18 dias até o desembarque.
Dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis mostram que 17 usinas de etanol estão em processo de instalação aqui no Brasil. A questão é que 6 delas apresentam algum problema e estão paradas. Se forem concluídas, a expectativa é que sejam adicionados ao mercado 5 milhões de litros de etanol hidratado e o anidro. Em Mato Grosso do Sul, 18 unidades estão em funcionamento e outras 3 em processo de construção. Segundo a Associação dos Produtores de Bioenergia aqui de Mato Grosso do Sul, uma estimativa foi feita neste ano, onde 3,7 bilhões de litros de etanol devem ser produzidos, um aumento de quase 15%. Roraima define períodos do vazio sanitário e semeadura da soja no ano que vem, com as plantações localizadas no hemisfério norte, semeadura e colheita no estado são invertidos em relação ao restante do país. Semeadura de soja em Roraima deve ocorrer entre março e junho de 2024, complementar ao período de vazio sanitário. O objetivo é reduzir ao máximo possível o inóculo da ferrugem asiática da soja, considerada uma das mais severas doenças que traz grandes preocupações aos produtores de soja, podendo alcançar perdas totais do cultivo na ausência de controle. Como parte das estratégias de manejo da ferrugem asiática, a Secretaria de Defesa Agropecuária adotou um período limitado de 100 dias corridos para o calendário da semeadura em todos os estados produtores de soja, conforme recomendação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, com o propósito de evitar epidemias severas da doença durante a safra. E agora vamos saber do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos assiste nesta edição do Agrocultura, passados os efeitos do ciclone extratropical intenso que trouxe excesso de chuva, cheia em rios, vento muito forte em parte do sul do Brasil. O destaque nesta semana, primeiro, é de tranquilidade, não teremos fenômenos adversos com tanta intensidade impactando o território nacional. E, por outro lado, o reforço do ar polar. Já tivemos a chegada de um sistema de alta pressão, uma massa de ar seco e frio no final de semana. E entre a terça e a quarta-feira desta semana, uma nova massa de ar seco e frio, essa mais intensa, vai reforçar o ar gelado no território nacional. A diferença do final de semana é que essa massa de ar seco e frio, esse sistema de alta polar, é mais intensa, porém mais restrita no seu impacto nos estados brasileiros. O núcleo do ar polar vai passar pela Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, sem grande impacto no centro e norte do território nacional. Então, atenção de terça para quarta-feira, porque isso eleva o risco de formação de geada, especialmente nos estados do sul do Brasil, com perspectiva aqui já na segunda-feira, que ainda tem resquício do frio do final de semana, temperatura abaixo de 4 graus e com geada em partes do Rio Grande do Sul e altos da Serra Catarinense e também no sul do Paraná. Previsão para terça-feira da geada se ampliar no território gaúcho, com marcas negativas de temperatura em diversos pontos do Rio Grande do Sul. Quarta-feira, ainda sentindo os efeitos do ar polar, teremos risco de geada alto em partes do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, com previsão de pouca chuva em grande parte do Brasil nesta semana. Passados os efeitos do sistema de alta pressão da massa de ar frio, chove entre a quinta e parte da sexta-feira no sul do Brasil, acumulados em geral na casa de 30 a 50 milímetros, chove mais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tem baixos acumulados, chove no leste da região nordeste, vejam Matopiba sem chuva nos próximos 10 dias, alguma instabilidade mais tropical entre Roraima e Amazonas, e o centro-oeste também sob os efeitos do ar seco, típico desta época do ano, portanto uma condição típica de inverno predominando nesta semana, com frio, geada e ar mais seco no centro do país. Veja a seguir no Agrocultura, famílias que deixam a cidade para viver e produzir alimentos junto à natureza criam agrovilas na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Além de restaurar a vegetação e a água das propriedades, as casas e até equipamentos sanitários seguem um projeto ecológico. Nós voltamos já.
Famílias se mudam da cidade para o campo e criam agrovilas na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, para viver e produzir integradas ao meio ambiente. A primeira fase foi restaurar a vegetação e a água das propriedades. Agora, a arquitetura das moradias segue um projeto ecológico, da construção aos equipamentos sanitários que não contaminam o solo. A Vila Agroecológica, que começa a se formar, faz parte do programa Mudança para a Roça da Família Orgânica, com foco na regeneração do solo e na preservação do meio ambiente. A Família Orgânica tomou a iniciativa de criar o nosso programa de mudança para a roça. E esse programa de mudança para a roça, ele se concretizou na formação de vilas agroecológicas. Então, as pessoas que estão vindo da cidade e querem ir para o campo, estão encontrando nesse programa um apoio para montarem essas vilas, que são, na verdade, o quê? A junção de vários sitiantes que compram cada um seu sitinho lá, sua terrinha, e através de alguns princípios bem gerais de agroecologia, começam a produzir também água, começam a produzir alimentos saudáveis, começam a produzir dentro do viés agroecológico, sem queimada, sem veneno, sem ruídos exacerbantes aí para atrapalhar os vizinhos, com o intuito mesmo de regenerativo, né? O intuito, inclusive, focado aí na agricultura sintrópica, na agrofloresta, sempre com esse impulso de preservação do meio ambiente, né? Apesar de toda a dificuldade do início, uma rede se forma e a Vila Agroecológica acontece no campo e com os novos produtores rurais. Nas construções da Vila Agroecológica, o material utilizado, a integração harmoniosa e equilibrada na bioconstrução, oferece soluções para cada situação encontrada. A gente optou por uma bioconstrução de pau a pique, trabalhando com barro, né? Essa mistura, né, da terra com o esterco, com palha, enfim. E aí dentro disso a gente encontrar aí uma forma estruturada, bem estruturada, que a gente tenha longevidade, esteticamente até a gente consegue chegar num bom resultado. O banheiro seco compostável também é uma grande solução que contribui muito na preservação do meio ambiente. E a questão do banheiro é muito delicado isso, porque a água que a gente bebe, a água que vai trazer a vida de novo para o lugar, que vai trazer a condição para a agricultura se desenvolver bem, sem água não tem vida, é a essência de tudo. Então, se a gente não cuida da água, a gente está a médio e longo prazo fazendo algo que vai trazer muita coisa negativa para nós mesmos. Então, aí é preciso colocar atenção aí. Então, os banheiros que a gente optou aqui, nesse primeiro momento, foram os banheiros secos. A Vila Quatro Cantos nasceu um pouco dessa vontade, né, desses moradores de fazer um projeto que é comunitário, ao mesmo tempo que é individual, de regeneração, de agrofloresta, de plantio e de consciência, né, perante a terra, o território que estão ocupando. E junto dessa parceria com a Família Orgânica, né, a gente começou a trabalhar aqui com eles a questão da arquitetura, dos projetos das casas, da questão do sistema de águas. E aí o Camping Vive, né, nos chamou para implementar esses 2 banheiros secos no camping para iniciar essa infraestrutura aí do terreno deles. No funcionamento do banheiro seco compostável, sólidos e líquidos são devidamente separados, evitando assim a contaminação do solo e mananciais. Então o nosso banheiro funciona com um vaso segregador. Então a gente tem um urinol e a gente tem um lugar onde fazer os dejetos. Quando a pessoa senta no vaso, isso é automático, né? Isso é natural, então ela não precisa usar 2 dispositivos diferentes. O xixi, junto com a água de lavar as mãos,
vai para um círculo de bananeiras, ou seja, o círculo de bananeiras é um tratamento mecânico e biológico, né, porque ele funciona através de uma série de galhadas empilhadas dentro de um buraco e as bananeiras fazem a filtragem de toda essa água. A urina é um composto que não tem patógenos, né, é um composto que a gente pode destinar para, por exemplo, uma vala de infiltração ou mesmo para o círculo de bananeira sem um problema, né, sem um risco de contaminação. Já o composto que é formado pelos dejetos e pelo papel higiênico, ele é um composto que exige uma maturação mais longa de compostagem. Quando nós chegamos em Piracaia, nós já tínhamos a bandeira de uma cidade orgânica. E a gente teve algumas dificuldades, mas hoje a gente vê ela acontecendo a partir do campo. A cidade orgânica está acontecendo através das pequenas vilas que vão se formando. A palavra é bem essa, é uma rede que vai se formando a partir dos projetos de cada um, né? A gente não tem como interferir, nem temos essa pretensão de interferir no projeto de cada uma das pessoas. Mas cada sitiante que tem a sua terrinha pode fazer muito. E a gente junto, né, cada um no seu pedaço, podemos ampliar e podemos contribuir demais com esse sistema Cantareira, podemos contribuir demais com essa produção de água, com esses alimentos mais saudáveis, né? O Agricultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.